Olá, olá, tudo bem, pessoal? Tá começando agora mais um podcast aqui do Sessão AS6. Sejam bem-vindos, me chamo Lucas Ribeiro e hoje, como já devem ter visto pelo título, a gente vai conversar sobre a série Alien Earth, a primeira série da franquia Alien. Até então, se eu não me engano, eram só filmes. Não sei vocês, eu não sou o maior fã desses filmes, mas já adianto que o resultado final aqui me surpreendeu bastante. Mas, meus amigos, é o seguinte, por causa de uns compromissos pessoais, o episódio dessa quinzena vai precisar ser bem mais curto do que o normal, tá certo? Ainda teremos spoilers aqui, então estejam avisados, mas dificilmente vou conseguir cobrir todos os pontos que a série traz, beleza? No episódio que vem espero que tudo volte à rotina de sempre, mas fiquem super à vontade para mandar seus comentários e teorias. No Instagram estamos como @sessãoas6, no TikTok @podsessãoas6 ou na barra de comentários do nosso canal do YouTube para quem está acompanhando por lá, chamado Podcast Sessão AS6. Bora começar, como sempre, com a sinopse. Espero que gostem. Uma jovem híbrida, Wendy, lidera uma equipe de soldados numa missão de investigação após a queda de uma nave espacial misteriosa na Terra. O grupo se depara com predadores aterrorizantes e descobre uma ameaça alienígena sem precedentes que pode mudar o destino do planeta. O criador e o showrunner é um cara chamado Noah Hawley, que tem seus projetos focados mais na direção e roteiro de séries como Fargo, Legion e outras aí de alguns anos atrás. E todos os episódios já estão disponíveis, claro, no catálogo do Disney Plus. Beleza, olha, meu histórico com essa franquia é cheio de altos e baixos. Assisti os 2 primeiros filmes, né, os originais, e eu curti, é legal. E assisti ano passado o tal do Alien Romulus, a gente até já conversou aqui no podcast, eu vou deixar o link na descrição, quem quiser bater um papo depois sobre esse filme. E no geral é uma franquia que tem uma atmosfera muito legal, mas que no fim das contas é tão perturbador e tem umas mortes tão desgraçadas e sangrentas, que não é uma saga que eu faço muita questão de voltar. Mas as críticas dessa série foram tão positivas que eu queria conferir pelo menos os primeiros episódios. E olha, que bom que eu fiz isso, porque é uma série fantástica. O que mais me impressionou sobre o trabalho do Noah Hawley é o quão investido ele tá em homenagear tudo o que veio antes e respeitar os fãs dos filmes, né? Tem muita coisa que você assiste e parece que tá sendo transportado pro final dos anos 70, anos 80. Aquele episódio 5 do flashback, mostrando tudo o que rolou com os tripulantes da nave que caiu, eu achei assim o puro suco da nostalgia. E olha que eu nem sou super fã desses filmes, mas a edição, a montagem, as transições de uma cena para outra, é 1 hora de episódio de um thriller de suspense super atmosférico. É a gente ali andando pela nave, vendo os novos aliens presos no laboratório sem saber direito o que cada um faz, e acompanhar as coisas se desenrolando e vendo o desespero da tripulação. É muito tenso. Ele é muito bom em trabalhar a tensão também. A gente não precisava estar numa cena da morte de um personagem para eu ficar tenso. É muito antes disso, a narrativa já estava ali mexendo as peças do quebra-cabeça e você se perguntando como que as coisas vão se encaixar. De verdade mesmo. Sabe aquelas pessoas que falam: ah, mas hoje não fazem mais filmes como antigamente? Pronto. Esse episódio 5 é a prova de que ainda é possível contar histórias que pareçam, que tragam exatamente os mesmos aspectos, a mesma vibe que um filme de décadas atrás. E o melhor é que, como é um episódio só de flashback de uma história isolada, dá super pra assistir só esse e pronto, sem compromisso algum. Os sets de filmagem, os designs da nave, tudo bem minimalista, um branco limpo, bem nave espacial de filme de época. Sério, é inegável que tem pessoas por trás das câmeras querendo que você saiba que eles também são fãs da franquia e curtem e amam tanto quanto quem tá assistindo. E o mais impressionante é que isso é feito ao mesmo tempo em que muitas coisas originais são trazidas para a saga. Hoje em dia é tão comum a gente ver novos diretores com a faca e o queijo na mão, podendo trazer algo que realmente agregue a uma franquia já conhecida, e no fim das contas o resultado é só mais do mesmo. Pra mim, o último Jurassic World, aquele com a Scarlett Johansson, foi exatamente isso. Aqui, Noah Hawley claramente não tem receio nenhum de trazer muitas coisas originais que deixam o público sem saber o que esperar.
e isso é ótimo. É o que várias franquias por aí podiam tentar fazer mais, inclusive. Aqui nós temos múltiplos alienígenas que, até onde eu sei, nunca apareceram antes e que a série não tem pressa nenhuma de mostrar e revelar qual é a desses bichos. Até então a gente tem aqueles facehuggers lá que colocam os xenomorfos no corpo do hospedeiro, aí eles crescem e viram bichos gigantes que todo mundo já conhece, mas o bacana daqui é que eles abraçam o passado e pulam de cabeça na originalidade para dar a sensação que a gente tá assistindo uma história imprevisível, né? Agora, de todos os novos aliens, de longe, disparado, o olho é o mais perturbador. Meu amigo, aquele olho enfiado naquela ovelha foi uma das coisas mais perturbadoras que essa série já fez, tranquilamente. Por vários episódios, ela só ficava olhando pra gente, encarando a câmera. Aquele olhar de quem sabe todos os seus segredos. Não, sai pra lá. Teve um episódio que a primeira cena já era aquela cabra estranha com o olho de fora encarando a gente, sem piscar, sem nada, com sangue seco no rosto. Ai, credo. Às vezes era tão macabro que eu esquecia que ali era uma relação de parasita e hospedeiro, e sim de possessão mesmo, sabe? Parecia muito que tinha uma entidade ali naquele bicho que ia pular na tela do meu computador a qualquer minuto. E é original, né? Então, crédito à série por isso, por conseguir fazer essas duas coisas ao mesmo tempo e fazer muito bem. Outra novidade é que agora, além de aliens, ciborgues, sintéticos, a gente tem os híbridos, né? Agora é possível transferir a consciência de humanos, crianças, né, no caso, para o corpo de um sintético, trazendo mesmo a ideia de imortalidade ali para a raça humana. E eles fazem isso por um paralelo que está presente do início ao fim, no caso a história do Peter Pan, né? Toda hora os personagens se comparam com a história do Peter. O bilionário lá era o Peter. Cada criança no corpo sintético tem um nome igual ao dos personagens da história. Até a ilha que eles estão se chama Terra do Nunca. E há quem diga que eles abusaram desses paralelos, que fizeram demais, que ficou cansativo. Eu gostei por ter várias camadas, né? Não acho que era só pra referenciar e pronto, tá ligado? Serviu também pra mostrar como cada um se comporta e reage a essas comparações. Será que eles querem mesmo ter esses nomes, baseado em uma história infantil que não tem nada a ver com eles? Alguns nomes são bem ruins. Que nomes eles gostariam de ter? Então funcionou bastante até para isso, para os personagens entenderem quem eles representam ali no quebra-cabeça e como eles se sentem em relação a isso. E o que estão dispostos a fazer para mudar a situação. Como foi o caso do episódio final, que a menina lá mudou de nome para Jane. Então ali na hora, assistindo, tudo fluiu muito bem, não foi algo repetitivo que me tirava da experiência nem nada. Ah, outra coisa, vi uns comentários dizendo que a história protagonizar atores adultos fingindo serem crianças desanimou bastante gente que infantilizou isso e aquilo. Eu gostei, achei que os atores fizeram um ótimo trabalho e realmente eles estão toda hora agindo como crianças porque eles são crianças. Eu acho até que seria forçado se de repente, depois de transferir a consciência, eles de repente passassem a agir como adultos, preparados para tudo, que não tem medo de nada. E sem contar que você ter crianças interagindo com coisas espaciais é a fórmula genérica de qualquer filme de terror, né? Gente imatura tocando e mexendo em coisas que eles claramente não deviam. Quer um exemplo melhor do que crianças? É o que criança mais gosta de fazer, mano. Ok que vez ou outra me dava raiva, mas faz sentido, pensa só. Num dia eles ganham esses corpos e falam pra eles que eles são imortais, e de repente estão numa missão mortal dentro de uma nave que caiu do espaço, assim, sem nenhum treinamento. Eu acho que a culpa também é de quem colocou eles nessa situação, sabe? O fato de terem atores adultos interpretando crianças não me tirou da série de forma alguma. Tem tudo a ver com a história principal. Os atores são ótimos. Tem dois amigos, acho que o nome é Smee e Slightly, que eles são assim a coisa mais fofa. Todas as interações deles juntos passam uma vibe tão boa de melhores amigos que juram que estão de férias, mas na verdade não tem a menor ideia no que eles estão se metendo, sabe? E as coisas vão ficando mais tensas, pronto. E isso foi outra coisa super interessante.
É importante ver como eles são infantis no início, para depois a gente ver como a seriedade dos seus problemas vai mudando e amadurecendo cada um. Um tá sendo chantageado, a outra doida tá lá aprendendo a se comunicar com os alienígenas, a outra quer por tudo a aprovação do menino lá, do Boy Cavalier. Ver como eles são imaturos no começo serve até para isso, para mostrar como essas questões vão moldar e transformar eles pro final da temporada já serem pessoas diferentes. Tudo aqui tem um significado por trás. Não acho que eles colocaram só para testar a paciência de quem não gostou. Por falar dos personagens, vamos seguindo aqui, né, pra eles. Na verdade, eu queria destacar hoje, em especial, a Marcy, que também é Wendy, né, interpretada pela Sydney Chandler. No geral, ela faz um bom trabalho, é a mais madura do grupo. O entendimento dela pelo olhar dos aliens, não enxergando como predadores, mas sim como animais presos que não mentem, é interessante, ainda mais depois que ela percebe que tá presa numa ilha onde todos os adultos são super mentirosos e dificilmente você sabe as verdadeiras intenções de cada um. A relação entre ela e o irmão foi muito legal de ver, eu gostei. E eu amei que logo nos primeiros episódios eles já se encontram, né? Um já sabe a verdade sobre o outro. Se fosse qualquer outra série, convenhamos, eles teriam enrolado a temporada inteira pra só no final eles terem se encontrado. O bom disso foi porque deu pra conhecer e explorar mais da dinâmica deles dois, né? A gente teve mais tempo pra conhecer como eles funcionam como irmãos, né? Como que é a dinâmica deles. É o lado bom de você não ter medo de avançar as coisas. Mas escolhi trazer ela aqui porque tem umas questões envolvendo a Wendy que eles simplesmente escolhem nunca explicar e deixar por isso mesmo. E você que lide com isso. Quem assistiu sabe que ela é tratada do início ao fim como a escolhida, né? Aquela pessoa que tem algo diferente dos outros, que só ela é capaz de fazer coisas absurdas, com um potencial absurdo. Com certeza vocês já viram filmes com personagens assim. Aqui, só ela consegue escutar os sons dos aliens, só ela consegue se comunicar e entender eles, né? Até um certo ponto. É uma tecnopata também, consegue controlar a tecnologia com a mente. E a série termina e absolutamente nada disso é explicado. Como que ela consegue conversar com o xenomorfo? De todos os híbridos, só ela consegue fazer essas coisas? Lá no meio da temporada, a série meio que promete, assim, tentar explorar mais isso, mostra interesse em cima disso, mas a história termina e é tudo tão normalizado que eles agem como se nada precisasse ser explicado mais. Ela tem essas habilidades porque os roteiristas querem que ela tenha mesmo e pronto, fica por isso. O que mais me incomodou foi que lá pro meio da temporada tinha tanta coisa interessante já acontecendo que ficou muito claro pra mim, eu já tinha entendido que eles não iam mais parar pra falar, explicar dela ser tecnopata, sabe? Mas no episódio final, ela usa tanto essas habilidades, mais do que usou na temporada inteira e usa pra tudo. E assim, foi legal de ver, foi bem legal, ela realmente ficou bem poderosa, mas é tão difícil de assistir isso sem questionar, sabe? E o fato da série terminar achando que a gente não ia questionar nada é absurdo. Parece que a gente pulou algum episódio importante, sabe? Mas que as cenas foram legais, foram. Isso aí é. Mas bora ver se um deles vão explicar isso ou não, né? Bom, a temporada termina com os aliens soltos pela ilha, né? Os híbridos se unindo finalmente e colocando os adultos presos na cela, porque agora eles que mandam na ilha, eles que estão com poder. Detalhe que o Joe, né, o irmão da Wendy, é o único humano que tá livre, né? E a gente não sabe direito se ele apoia tudo isso, né? Essa revolta e tudo mais. Detalhe que agora eles têm 2 aliens, né? O que cresceu no pulmão do Joe, e bora ver se futuramente eles vão explicar se esse alien que cresceu no pulmão dele tem alguma conexão com o Joe em si, se eles vão ter alguma afinidade, se o alien vai ter alguma afinidade pelo Joe por causa disso ou não. E também o alien mais jovem que saiu do Arthur, né? Ou seja, nós temos um alien adulto, um xenomorfo adulto e um mais jovem. A empresa responsável por esses aliens está a caminho da ilha. E assim, vi que muita gente não gostou do final. Eu gostei, mas confesso que podia ter sido muito melhor, realmente. E eles deixam a gente tão tenso por tantos episódios sobre o que poderia acontecer no final, e no final simplesmente todo mundo saiu vivo. Até aquelas pessoas que a gente não se importaria que morressem, sabe? O olho é um ótimo exemplo disso, né? Aquela cena dele tentando pegar o Joe me deu muita aflição. Fiquei muito tenso, mas toda essa paranoia de quem será que o olho vai escolher para ser o próximo hospedeiro. Eu queria muito que fosse o Peter Pan lá, o Boy Cavalier. Acho que seria muito poético se ele morresse por causa do olho, né? Mas enfim.
pra no fim das contas ser um cara que já tinha morrido, né? Então eles podiam ter se arriscado um pouco mais nesse final. Queria mais consequências, até porque tem gente pra caramba aqui no elenco, né? Muita gente terminou vivo, temos muitas pessoas, muitos personagens, e ainda foram trazer alguém de volta dos mortos, sabe? Mas assim, me surpreendeu, tô curioso pra saber o que vai rolar, não vou mentir, mas realmente podiam ter entregado mais. Outra coisa que eu senti falta é que esse dilema moral dos híbridos podia ter sido resolvido logo agora. É legal fazer o público pensar, né? Nossa, mas eles são crianças, sintéticos, adultos, são os novos X-Men, o que eles são? E eles ficam a temporada inteira nesse dilema moral, os coitados dos personagens, em crise existencial. A própria Wendy no final falou, eu não sei o que eu sou, não sou criança, não sou a Marcy, não sou a Wendy. E no final da temporada eles super empoderados ali, tomaram o poder dos adultos e ainda não sabem quem são. Eu senti muita falta de um ponto final nisso, né? Ou pelo menos virar a página e seguir em frente. Mas nem isso eles resolveram. E o monólogo final da Wendy foi tão bom, falando pro cara que ele nunca foi o Peter Pan, que ele sempre foi um adulto, cheio de ódio, que nem o seu pai. E teria fechado com chave de ouro se ela deixasse claro ali quem ela é, né? Como que ela gostaria de ser vista pelos adultos ao invés de ser o contrário, né? Dos adultos falando quem ela deveria ser. Pra então a gente seguir pra novas questões no futuro, sabe? Mas não, a gente ainda tá preso ao mesmo dilema do início, coisa que eu não acho que foi muito necessário. Por falar em futuro, uma segunda temporada ainda não foi confirmada e eu peço a Deus que seja o quanto antes. Parar por aqui e deixar por isso mesmo com esses ganchos todos seria horrível. É uma ótima série, eu espero que tenha gente suficiente assistindo para fazer valer aí uma segunda temporada. O que me preocupa um pouco porque eu mesmo não vi quase ninguém falando dessa série. Vocês viram? Conta aí pra mim, porque eu realmente não vi ninguém. Então só a Disney mesmo sabe se o público é grande o suficiente pra trazer essa história de volta ou não. Bom, essa primeira temporada nós tivemos 8 episódios, variando aí entre 46 minutos e 1h06. E como eu falei, né, todos os episódios já estão disponíveis no catálogo do Disney Plus. Olha pessoal, no geral eu diria que acompanhar Alien Earth foi uma experiência maravilhosa. No início eu não sabia muito se eu ia durar, né? Levando em consideração meu histórico com os outros filmes. Quando eu saí do cinema do Alien Romulus, meu Deus do céu, eu tava me tremendo, meio enjoado. Foi tipo assim, foi uma experiência muito caótica que eu não vivenciaria de novo, mas por algum motivo com essa série super funcionou pra mim. Foi uma delícia de acompanhar. A história sempre me chamando a atenção. Assistir um episódio por semana foi ótimo. Sempre com bons acontecimentos para você passar o resto da semana esperando o episódio seguinte. Então foi um formato que super funcionou pra mim. Ele honra tudo o que veio antes, na medida que não tem medo de trazer novas ideias e propostas para a franquia, o que é muito importante. O jeito do Noah Hawley de contar a história me cativou muito. Todo episódio eu ficava tenso por alguma coisa, mesmo quando não tinha muita ação, mas ele sempre trabalhava bem a tensão das cenas. Mas praticamente o que deixou a desejar tem mais a ver com o desenvolvimento dos personagens do que com a história principal. Eu consegui ver de boas, então por ser uma história meio redonda, né, fácil de acompanhar, isso ajuda. Não chegou ao ponto de ter vários furos na história principal nem nada, sabe? As questões que deixaram um pouco a desejar tem bem mais a ver com pontos individuais dos personagens, né? Que eu pessoalmente consigo esperar tranquilamente serem mais explorados no futuro, né? Numa próxima temporada, se Deus quiser. Então eu gostei do que tivemos aqui, mas a gente podia realmente ter resolvido algumas questões já agora para não precisar depender tanto de uma continuação. Se você aí gosta de sci-fi, de thriller futurista, ou se só curte a franquia Alien, não garanto que vá amar, mas tem muita coisa interessante para ver aqui e vale pelo menos conferir os primeiros episódios. Mas aos que já assistiram, gostaram do final? Tiveram ranço de algum personagem? Aquele olho gigante naquela cabra foi perturbador pra mais alguém ou só pra mim? Me contem nos comentários pra quem tá escutando pelo YouTube. No Instagram estamos como @sessãoas6, no TikTok @podsessãoas6. Deixei várias coisas de fora, então vamos trocar uma ideia. E assim, meus amigos, nós vamos chegando ao final do episódio dessa quinzena sobre a primeira temporada de Alien Earth. Como eu falei, foi um episódio mais curtinho, mas em breve estamos aí de volta com a duração normal aí, padrão dos episódios.
Espero que tenham gostado. Se escutaram até o final, muito obrigado. Manda para aquele amigo que gosta da franquia e já viu a série, ou se ainda tá em dúvida se vale a pena conferir ou não, que ajuda demais esse projeto a alcançar mais pessoas. Curtir, se inscrever e nos avaliar nas plataformas de música também ajuda demais, agradeceria bastante. Vou ficando por aqui, em breve mais episódios chegando, tá bom? Fiquem ligados, um beijo enorme e até mais.